Pokémon TCG X Emerald é o nome dado à nona expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. Ele não possui uma expansão principal como um equivalente japonês. O conjunto continua a apresentar Pokémons da terceira geração. X Emerald é baseado em Pokémon Emerald, com Pokémons da geração 3. Foi lançado em 9 de maio de 2005. X Emerald é composto pela caixa de presente japonesa Emerald, Quick Construction Packs, Master Kit e vários cards promocionais PCGP. X Emerald foi a primeira expansão inglesa a incluir cartas de energia básica holográficas, que substituíam o holográfico reverso em cada terceiro pacote de uma caixa de reforço. O holográfico reverso nessa expansão apresentava Pokébolas e padrão de estrela. O conjunto X Emerald é lançado em inglês, alemão, francês, italiano e português, com cards também disponíveis como holográficas reversas. O conjunto X Emerald possui dois decks temáticos, Hydro Bloom e Wildfire. Cada deck temático é embalado com um baralho de 60 cartas, contadores de dano, moeda personalizada, livro de regras, lista de cartas e playmat. O deck temático Hydro Bloom foca em Pokémons do tipo água e grama. O deck temático Wildfire foca principalmente em Pokémons elétricos e de fogo. Pokémon TCG X Unseen Forces é o nome dado à 10ª expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. É a quarta expansão principal da era PCG do Pokémon Card Game no Japão. No Japão, foi lançado como Golden Sky Silver Ocean, a quarta expansão. É baseado em Pokémon Gold Silver e Pokémon Crystal, apresentando Pokémons da geração 1 e geração 2. A expansão em inglês foi lançada em 22 de agosto de 2005, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 8 de abril do mesmo ano. As reversas holográficas nessa expansão apresentavam o padrão 3D de Pokébolas. O conjunto Golden Sky Silver Ocean é lançado apenas em japonês. O conjunto X Unseen Forces é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português, com cards também reversas holográficas. A coleção X Unseen Forces possui dois decks temáticos, Golden Sky e Silver Ocean. O deck temático Golden Sky foca em Pokémons do tipo Fogo e Lutador. O deck temático Silver Ocean foca em Pokémons do tipo Grama e Psíquico. Pokémon TCG X Delta Species é o nome dado à 11ª expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. No Japão, foi lançado como Holland Research Tower, a 6ª expansão da era Pokémon Card PCG. Este conjunto apresenta Pokémons da geração 3. A expansão em inglês foi lançada em 31 de outubro de 2005, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 28 de outubro do mesmo ano. X Delta Species introduziu as espécies Delta, um tipo novo de Pokémon, e o Pokémon de Olon, que também poderiam funcionar como cartas de energia especial. A expansão foi ambientada na Olon Research Tower, lar de cientistas que realizam pesquisas sobre 1000 e novos Pokémons estranhos. Esses Pokémon foram alterados por uma onda de radiação eletromagnética produzida por um experimento que deu errado nos laboratórios Olon. O resultado foi uma nova espécie de Pokémon chamada Delta Species. Esses novos Pokémon possuem tipos diferentes de suas espécies usuais. Pokémon Delta Species possuía a marca Delta entre o nome e HP. Tinha dupla hélice na borda da janela de arte e a caixa de evolução apresentava um design com o símbolo Delta. Cartas holográficas raras para Pokémon Delta Species apresentavam um holográfico refrator, bem simples no Pokémon e na borda da carta. As reversas holográficas apresentaram o mesmo refrator no fundo e de obra de arte. Versões holográficas reversas das cartas raras holográficas foram atualizadas para ter texto de HP dourado. O conjunto Holland Research Tower é lançado apenas em japonês. O conjunto X Delta Species é lançado em inglês, alemão, francês e italiano, com cartas também disponíveis como raras holográficas reversas. A coleção X Delta Species possui dois decks temáticos, Breakthrough e Steeplechase. O deck temático Breakthrough foca em Pokémons do tipo Grama, Relâmpago e Metal. O baralho temático Steeplechase foca em Pokémons do tipo Fogo e Metal. Pokémon TCG X Legend Maker é o nome dado à 12ª expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. É a 5ª expansão principal da era PCG do Pokémon Card Game no Japão.
No Japão, foi lançada como Mirage Forest, a quinta expansão da era Pokémon PCG. Esse conjunto apresentava Pokémons da geração 3 e 1000. A expansão inglesa foi lançada em 13 de fevereiro de 2006, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 30 de junho do ano anterior. A expansão foi ambientada na Mirage Forest, que abriga muitos Pokémon raros, incluindo o indescritível Mew. A holografia reversa dessa expansão apresentava o padrão cósmico. O conjunto Mirage Forest é lançado apenas em japonês na primeira edição e edição ilimitada. O conjunto X Legend Maker é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, português e chinês. Os cards também estavam disponíveis como holográficas reversas nos conjuntos inglês, alemão, francês e italiano. A versão em português e chinesa desse conjunto não possuía holofoios reversos, e também faltava o Pikachu raro secreto como tampa de caixa. A coleção X Legend Maker possui dois decks temáticos, Groundbreaker e Shadowquake. O baralho temático Groundbreaker foca em Pokémons do tipo Grama e Lutador. O deck temático Shadowquake foca em Pokémons do tipo Água e tipo Psíquico. Pokémon TCG X Hollow Phantoms é o nome dado à 13ª expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. No Japão foi lançado como Hollow Phantom, a 7ª expansão da era Pokémon Card Game PCG. O conjunto continua a apresentar Pokémons da geração 3. A expansão em inglês foi lançada em 3 de maio de 2006, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 27 de janeiro do mesmo ano. A expansão foi ambientada em Hollon, ao sul da cidade de em torno qual Delta Species foi baseada. Por causa do habitat mais natural, menos Pokémon da espécie Delta são de tipo duplo. A holografia reversa começou a apresentar a holografia simples refratora no fundo da obra de arte. X Hollow Phantoms foi a expansão final para incluir Box Topper, ou seja, cartas topo de caixa. O conjunto Hollow Phantom é lançado apenas em japonês. O conjunto X Hollow Phantom é lançado em inglês, alemão, francês e italiano, com cards também disponíveis com holografia reversa. A coleção X Hollow Phantoms possui dois decks temáticos, Fire Mist e Flood Rush. O deck temático Fire Mist se concentra em Pokémons do tipo Fogo e Lutador. O deck temático Flood Rush se concentra em Pokémons do tipo Água e Psíquico. Pokémon TCG X Crystal Guardians é o nome dado à 14ª expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. No Japão foi lançado como Miracle Crystal, a 8ª expansão da era Pokémon Card Game PCG. Este conjunto apresenta Pokémons da geração 3. A expansão inglesa foi lançada em 30 de agosto de 2006, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 10 de março de 2006. A expansão se passa em uma ilha misteriosa, longe da cidade de Hollon, onde Pokémon, tanto regulares quanto Delta Species, vivem em harmonia. A ilha também possui cristais de crescimento natural, que dizem conceder poderes especiais se usados corretamente. O conjunto Miracle Crystal é lançado apenas em japonês. Já o conjunto X Crystal Guardians é lançado em inglês, alemão, francês e italiano. A coleção X Crystal Guardians possui 3 decks temáticos, Green Cyclone, Storm Surge e Earth Shower. O deck temático Green Cyclone se concentra predominantemente em Pokémons do tipo Grama. O deck temático Storm Surge foca principalmente em Pokémons do tipo Água e Relâmpago, e o deck temático Earth Shower se concentra em Pokémons do tipo Água e Lutador. Pokémon TCG X Dragon Frontiers é o nome dado à 15ª expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. É a 9ª e última expansão principal da era PCG do Pokémon Card Game no Japão. No Japão, foi lançado como Offense and Defense of the Furthest Ends, a 9ª e última expansão da era Pokémon Card Game PCG. Este conjunto apresenta Pokémons da geração 3. A expansão em inglês foi lançada em 8 de novembro de 2006, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 29 de junho de 2006. A expansão foi ambientada em uma ilha distante, onde os Pokémons naturais das espécies Delta prosperam. O conjunto Offense and Defense of the Furthest Ends é lançado apenas em japonês. A coleção X Dragon Frontiers é lançada em inglês, alemão, francês e italiano. A coleção X Dragon Frontiers possui 2 decks temáticos, Shadow Blaze e Power Wave. O deck Shadow Blaze foca principalmente em Pokémons do tipo Fogo e Psíquico. O deck temático Power Wave concentra-se em Pokémons do tipo Elétrico e Lutador. Pokémon TCG X Power Keepers é o nome dado à 16ª e última expansão principal da série Cartas X do Pokémon Trading Card Game. Foi lançado como um conjunto especial durante a era Diamond and Pearl do Pokémon Card Game no Japão.
No Japão, foi lançado como World Champions Pack, um conjunto especial na era Pokémon Card Diamond and Pearl. É baseado em Pokémon Emerald, apresentando Pokémons da geração 3 e a Elite Four da região de Hoenn. A expansão em inglês foi lançada em 14 de fevereiro de 2007, enquanto o conjunto especial japonês foi lançado em 5 de julho do mesmo ano. No Japão, o conjunto especial foi disponibilizado pela primeira vez na primeira edição através do site Pokémon Card Game e no Summer Battle Road de 2007. Foi destinado a jogadores japoneses para que eles não ficassem em desvantagem no Campeonato Mundial de 2007. Os jogadores japoneses podiam encomendar seus pacotes online de 15 de junho a 1º de julho. Os pacotes foram liberados a partir de 5 de julho para aqueles que os encomendaram. Cada pacote continha 15 cartas. X-Power Keepers foi a expansão final para apresentar o logotipo do conjunto no canto inferior direito da arte dos cards reverse holográficas. Apenas as versões reverse holográficas das cartas rara holográficas tinham o nome, texto DHP em cor dourada. O conjunto X-Power Keepers é lançado em inglês, alemão e francês, com cards também disponíveis como reversas holográficas. O World Champions Pack é lançado apenas em japonês na primeira edição e edição ilimitada. A World Champions Pack ilimitada é um dos boosters japoneses mais raros. Ele foi criado como uma reimpressão e só estava disponível para venda durante a Spring Battle Road 2008. Informações sobre o lançamento do World Champions Pack ilimitado são extremamente difíceis de encontrar. Uma página arquivada no site oficial Pokémon TCG menciona o fim de uma venda limitada em 16 de maio de 2008, que coincidiria com o Spring Battle Road 2008. Alguns sites japoneses mencionam uma venda de World Champions Pack durante o Spring Battle Road 2008. Acredita-se que os pacotes campeões mundiais ilimitados estavam disponíveis para venda apenas para competidores. Infelizmente, a Battle Road Spring 2008 foi cancelada devido a ameaças de bomba, então 3 dos 5 locais do evento foram cancelados. Isso explica a raridade do World Champions Pack ilimitado, tornando um dos conjuntos japoneses mais raros. Ele só é ofuscado pelos cards japoneses de edição ilimitada do conjunto Base Set, ou equivalente japonês Base Expansion Pack, dos quais alguns cards foram dados por meio de loterias. As cartas Unlimited World Champions Pack são, portanto, extremamente raras, o que torna algumas delas, como as Gold Stars, muito caras. A coleção X-Power Keepers possui 2 decks temáticos, Dark Blast e Mind Game. O baralho temático Dark Blast concentra-se em pokémons do tipo Fogo e Noturno. O deck temático Mind Game possui pokémons do tipo Psíquico e Lutador. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!